Foram 51 horas de ônibus até Fortaleza, com histórias realmente muito incríveis, porque o ônibus, depois de X dias, ele já era impossível de você ficar dentro do ônibus. De ser habitado, né? Você imagina, né, com criança comendo, enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe que podem acontecer. Então eu me lembro que no final da viagem, tanto eu quanto eles, ficamos do lado do motorista, conversando com o motorista, porque era impossível ficar sentado nos lugares onde a gente tinha sido indicado, né, que curiosamente era exatamente na frente. O pessoal acha Águas de Lindóia longe hoje em dia, né, Curi? A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa química. The size of things? It's a matter of perspective, like the biggest step in the history of humanity. It was a size 8. What seems small can turn out to be huge. Small things can trigger powerful changes in the world. That's not a vague statement. It's what we believe in. Here at Merck, we don't measure things by their size. We measure them by the impact they have on millions and even billions of lives every day. By daring to dream big, by starting to act big, we turn the tiny into the tremendous, the micro into the extraordinary, and the minuscule into the remarkable. Or in other words, at Merck, there's nothing small in what we do. What the human eye can barely glimpse through a microscope can have the power to elevate the life of millions. What size do you think this needle is? Well, it's big enough to help bring over 5 million babies to this world. We helped to create this atomic-sized marvel, the fabric of our future, paving the way for artificial intelligence that could change the course of mankind more than any other thing ever did. At Merck, every idea begins with a joint vision, fueled by hours and hours of hard work and dedication, and sometimes too much coffee. With every idea, every improvement, every innovation, we turn the microscopic into the awesome. We turn the small into the big. At Merck, we spark discoveries to elevate humanity. Together, we can shape the future. Let's collaborate to take bold steps that will drive transformative change, making a lasting impact for generations to come. Merck, sparking discovery, elevating humanity. Olá, eu sou Rodrigo Souza e você está de volta ao Pipeline Brasil. Hoje a gente dá continuidade à nossa série especial que a história da síntese orgânica se mistura com a própria história da química orgânica brasileira. E para esse episódio a gente tem a alegria de receber o professor Fernando Coelho, do Instituto de Química da Unicamp, para uma conversa que é ao mesmo tempo aula e memória viva,
formação, escolhas, bastidores de laboratório e os caminhos reais que ajudam a construir uma comunidade científica. A Fernanda está aqui comigo também, porque essa conversa é sobre olhar para trás com honestidade e aprender com o percurso. Afinal, a memória serve justamente para a gente entender o passado, corrigir a rota e enxergar melhor o que vem pela frente. Ao longo do episódio, a gente volta lá no começo. Formação em farmácia, o encontro com a química orgânica, as condições de pesquisa de uma outra época e como resiliência, criatividade e redes de pessoas foram tão importantes quanto qualquer equipamento. A conversa passa pelos temas e moléculas que marcaram gerações, pela construção de escolas de pesquisa no Brasil e por experiências internacionais que mudaram a forma de pensar e fazer ciência. Então, pega um café, o fone e vem com a gente nessa viagem pela história, porque entender como chegamos até aqui ajuda a gente a fazer melhor, agora e a preparar o próximo capítulo da síntese orgânica brasileira. Bom dia a todos, estamos aqui de volta com o podcast Pipeline Brasil, nessa série especial onde a gente vai abordar um pouco da história da síntese orgânica, que se confunde um pouco com a história da química orgânica brasileira, e hoje a gente tem o imenso prazer de encontrar aqui, depois de algum tempo, o professor Fernando Coelho, da Unicamp, do Instituto de Química da Unicamp. Professor Fernando, muito obrigado por ter aceito o convite, de ter separado um pouquinho de tempo aí na sua agenda, que a gente sabe que é bastante complicado. Eu comentei até com a Fernanda, falei, Fernanda, quando o Coelho puder, a gente dá um jeito e a gente fala com ele, porque a gente não sabe quando vai ter oportunidade de novo, porque a agenda é sempre complicada. Então, Fernando, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer para a gente estar aqui conversando com você e ouvir essas histórias e um pouco de como é que a sua visão sobre a evolução da síntese orgânica brasileira durante esse tempo que você teve envolvido aí. Tá? Muito obrigado. Bom, Rodrigo, eu que agradeço muito a possibilidade de poder participar dessa conversa, tanto com você quanto Fernanda. São pessoas muito queridas, e a possibilidade da gente poder trocar experiências que foram acumuladas ao longo do tempo é sempre uma experiência muito legal, muito bem-vinda, e eu também aproveitar o momento e parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que memórias são coisas muito importantes, e elas permitem, né, que a gente conheça o nosso passado e a partir daí possa fazer as previsões de futuro e, obviamente, corrigir os erros, né? Sem dúvida nenhuma. Fernanda, tem alguma... Queria agradecer também, acho que é uma oportunidade bacana, como vocês já disseram, da gente contar nossa história para a gente, quando a gente tem memória, a gente consegue não cometer os mesmos erros, ou pelo menos tentar, e acho que a gente vai conhecer, vai ser bastante importante para todo mundo, que a gente possa conhecer e os olhares diferentes, as visões diferentes de cada um. Eu acho que vai ser bem bacana para a gente e para todo mundo da nossa comunidade científica no Brasil. Fernanda, então a gente vai começar voltando lá atrás, e eu como você, sou farmacêutico formado pela UFRJ e queria entender se é que é possível fazer essa reflexão agora. Primeiro, como é que foi a sua decisão de fazer farmácia, né? E como é que era o curso de farmácia naquela época, né? Porque talvez já seja um pouco diferente do curso de farmácia que eu frequentei, mas sem dúvida nenhuma é completamente diferente do curso de farmácia atual, que tomou um rumo completamente diferente do que a gente imagina, né? Do que a gente viveu de curso de farmácia. Então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre isso. Bom, então vamos lá do início da história, porque, bom, para começar, a minha formação antes da universidade é toda a formação feita em escola pública. Naquele momento, isso era a normalidade. As escolas públicas, elas funcionavam, eram escolas de boa qualidade, então você conseguia avançar muito nos seus estudos fazendo e frequentando escolas públicas, né? Então, eu fiz o vestibular para farmácia. E por que foi a escolha da farmácia?
eu estava numa decisão do que fazer, porque tinha aquela história da pressão da família. Ah, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro. Mas desde muito cedo, eu sempre gostei muito da ideia de poder misturar conhecimentos, né? E isso foi uma coisa que para mim foi muito interessante, porque quando eu me debrucei, porque eu me lembro perfeitamente que eu fui procurar nos catálogos, tinha alguns catálogos disponíveis na época que mostravam mais ou menos quais eram os currículos dos cursos disponíveis nas universidades. Aí eu deparei com um curso de farmácia que misturava, digamos, química, biologia, tinha coisas que tocavam a área médica, e aí disse, putz, mas é exatamente isso que me interessa. E aí eu fiz vestibular, o vestibular, na época, o vestibular da SES Gran Rio, e eu me lembro perfeitamente que eu fui muito bem classificado nesse vestibular. Eu me lembro que, na época, as pessoas disseram, mas você fez ponto suficiente para entrar em medicina. Um negócio muito engraçado. Mas, a partir daí, eu comecei o curso, e desde o início do curso, eu realmente gostei muito da opção que eu tinha feito, sabe? Bom, primeiro que o curso de farmácia era um curso muito, digamos assim, muito intensivo no que se refere à disponibilidade que a gente tinha que ter para poder abraçar e para poder estudar uma variedade de disciplinas que caíam desde da matemática, passando pela física, ia para a biologia, para parasito, voltava para os métodos de física farmacêutica, enfim. Era realmente algo que naquela época ele já tinha um parâmetro que eu considero que é fundamental hoje, que é um parâmetro de modernidade e multidisciplinaridade. Ele já permitia que o estudante dedicado à área pudesse, na verdade, trabalhar em diferentes áreas e com um conhecimento profundo, não só da formação básica, mas também da sua área de especialidade. Porque eu me lembro que era um curso de 4 anos que a gente fazia, em média, 32 créditos por semestre. Semestre. Então, era realmente assim, você só fazia estudar, porque você não tinha tempo para mais nada a não ser estudar, estudar, para se preparar para a prova, estudar, estudar, ficar preso. Naquela época, a Biblioteca Central tinha umas cabines em que você podia fazer estudos dirigido, e aí a gente sentava nas cabines e era um misto de brincadeira e estudo. Porque ninguém aguentava aquela pressão toda de você ficar estudando o tempo todo, né? De vez em quando era A gente ia necessário para o fazer subsolo, né, da Biblioteca isso, Central, que tinha essas cabines, né? Eu isso. lembro disso também. Aí você desligava um pouquinho, brincava um pouco, voltava novamente para estudar, e era um trabalho que era muito feito coletivo, porque as pessoas tinham diferentes graus de compreensão e a gente se juntava, e os resultados eram realmente muito bons, né? Então, foi um curso que eu aproveitei muito a minha estada na universidade, porque não só foi um curso muito intenso, como também realmente foi um curso que eu posso dizer, sem medo de errar, que completou muito aquilo que eu esperava. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida que foi a opção correta que a gente fez naquele momento. E ao longo do tempo, foi uma outra coisa também que o curso me trouxe, que foi o gosto, sobretudo, pela química orgânica. E aí eu te explico isso. Na verdade, o curso ele tinha diferentes disciplinas, química inorgânica, química geral, enfim. E eu me lembro que as disciplinas de química orgânica, elas, no primeiro momento, elas foram ministradas por professores mais antigos, mas quando a gente chegou na química orgânica 3, quem deu aula para a gente foi o Paulão. E foi a primeira turma de química orgânica que o Paulão ministrou. Era Eu me no lembro começo da grade já isso, o Coelho? Você já começava com química, a química orgânica já vinha no início do curso ou você estava Não, isso mais não, a química orgânica, primeiro você fazia química geral, 1 e 2, aí depois você fazia química orgânica 1, aí começava a química orgânica experimental e você ia da química orgânica 1 até a 4 como obrigatórias, e você podia fazer a química orgânica 5 e 6 como opcionais. A química era dividida, então, por exemplo, a química orgânica 4 era uma química de polímeros, então a gente passava o semestre todo estudando polímeros. A química 1, 2 e 3 era uma química que dava base, a química 5, se eu não me engano, era bioquímica, e a 6, produtos naturais. Eu posso estar me enganando com a química 5, mas de qualquer forma, era realmente uma formação bastante intensa, e obviamente também junto com isso, toda a parte experimental, enfim, tudo que a gente podia fazer e fazia naquela época. E eu me lembro que na química 3, a química 3 era uma química fundamental,
porque ela, na verdade, começava a trabalhar com reatividade, porque as duas primeiras a gente discutia muito propriedades, né? Quando você chegava na Química 3, aí realmente você ia pegar grupo funcional, entender reatividade de grupo funcional, e aí o Paulo entrou nesse circuito, e ele foi o fator determinante, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que foi o fator determinante de me fazer apaixonar por química orgânica. Na verdade, acho que não sou eu. Muita gente que hoje milita na área de química orgânica se apaixonou pela química orgânica exatamente pela forma como que o Paulo atacava e encarava o problema. Ele, bom, né, todos vocês conhecem ele, ele é realmente uma pessoa que tem uma enorme facilidade de transformar uma coisa difícil em algo absolutamente lógico. E isso fazia com que a gente gostasse muito. E como ele também era muito jovem, ele tinha uma interação muito grande com a turma, né? O Paulo saía para beber com a gente, o Paulo acabou sendo nosso paraninfo, enfim, é realmente uma coisa assim que fez com que a gente caminhasse para a área de química orgânica. Durante todo o curso, eu sempre me interessei mesmo por essa parte de entender um pouquinho a pesquisa. Comecei a fazer os primeiros ensaios, tentando fazer uma iniciação científica em virologia, mas esse negócio não deu certo. Eu me lembro que tem um grande amigo meu, João Paulo Lacerda, não, como é que é? João Paulo, agora o nome é Galhardi, João Paulo Galhardi, que hoje é pesquisador, é um pesquisador bem conhecido da Fundação da Fiocruz, que era a pessoa também que começou junto comigo, mas ele continuou e eu saí, sei lá, 2 ou 3 dias depois, porque eu não aguentava aquele cheiro. Eu me lembro perfeitamente dos ratos, aquele cheiro o tempo todo no nariz. Aí eu fui fazer um estágio de iniciação científica com o João, o marido da Florence, o João, Sim. o João, né? Que era nosso professor de química orgânica experimental. E aí a gente fez uma iniciação científica que foi, digamos assim, a primeira oportunidade que eu tive, não só de participar de um evento científico, mas também a primeira possibilidade da gente publicar alguma coisa. Na verdade, a publicação eram aquelas publicações nos anais dos encontros da Sociedade Brasileira de Química. Não era, não era da Brasileira de Química, era na SBPC, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que a SBQ estava dentro dos congressos da SBPC. E aí eu me lembro perfeitamente que a gente foi apresentar esse trabalho, foi no Ceará, foi em Fortaleza, e foi uma viagem muito interessante, porque fui eu e o João de ônibus. E eu me lembro que foram 51 horas de ônibus até Fortaleza, com histórias realmente muito incríveis, porque o ônibus, depois de X dias, ele já era impossível de você ficar dentro do ônibus, porque... Ser habitado, né? Você imagina, né, com criança comendo, enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe que podem acontecer. Então eu me lembro que no final da viagem, tanto eu quanto eles, ficamos em pé do lado do motorista, conversando com o motorista, porque era impossível ficar sentado nos lugares onde a gente tinha sido indicado, né, que curiosamente era exatamente na frente. O pessoal acha Águas de Lindóia longe hoje em dia, né, coisa? Não. E olha, era uma coisa, Rodrigo, que era uma festa e a um evento desse tipo. Porque não só era uma iniciação, como você também, como era um evento da SBPC, era um evento em que você transitava por todas as áreas do conhecimento. Isso é uma coisa que era uma época, eu estou falando de 79, 78. Era uma época bastante interessante na medida em que você estava no meio ainda de um processo de ditadura militar, em que a SBPC era, sem dúvida nenhuma, a voz da resistência. Uma das vozes da resistência e de uma resistência da ciência brasileira, né? Então era uma coisa muito interessante participar desses eventos, porque você não ficava preso na caixinha da química, você estava conversando com gente da biologia, conversando com o pessoal da física, conversando com gente da bioquímica, de farmacologia, e também tinham muitos eventos das áreas de ciências sociais. Então, você tinha um congresso que era um congresso extremamente vibrante. Ele não impedia que você tivesse relações muito próximas dentro da sua área de conhecimento, mas ele permitia fazer uma outra coisa, que é aumentar o grau de interdisciplinaridade
que as pessoas poderiam, ao longo do tempo, construir nas suas carreiras acadêmicas, né? Então foi realmente muito interessante participar desse evento, e eu me lembro que fui eu, João, de ônibus, então a gente viajou 51 horas no ônibus, e a Florence Miller naquela época foi de avião, e chegou, a gente foi pegar ela no aeroporto, ela chegou e a gente fedendo, era uma coisa horrível. Enfim, mas de qualquer forma a coisa aconteceu muito bem, então foi a primeira experiência que eu Sei. tive ah, ah, com a atividade, com fazer iniciação científica. Então, isso foi para mim uma experiência bastante interessante, né? A partir do momento que a gente fez a iniciação científica, aí a gente tomou coisa pelo método científico. E aí a decisão foi uma decisão quase que natural, por conta de que era o NPPN naquela época que reunia os melhores químicos orgânicos do Rio de Janeiro. Era onde, na verdade, você fazia uma Quem química estava lá orgânica. nessa época, Fernando? Bom, na época, o Paulão estava começando a carreira, o Eliezer estava acabando de voltar do exterior, tinha o Jami Rabi, o Walter Moss, o Seabra, o Roderick Barnes, o Benjamin Gilbert. Tinha, na verdade, uma porção de gente. O Kent Brown já tinha saído para ir para a Unicamp. Então tinha uma quantidade enorme de pessoas. O Ventura, o Pedro Parente, todas essas pessoas Sim. estavam chegando. A Mais ou sua menos no momento. sensação, desculpa, a sua sensação como aluno, assim, a sua análise, o que se fazia dentro do NPPN na época, em termos de Na verdade é química? assim, Fernando, o NPPN era muito conhecido pela química de produtos naturais, porque essa era a origem do NPPN. Quer dizer, quando você olha o professor Walter Moss e você também olha o Otto Gottlieb, porque o NPPN tem uma criação que os dois estavam juntos, depois o professor Gottlieb foi para São Paulo, ainda ficou com o contato que ele tinha na Fiocruz, e o professor Walter Moss ficou e deu origem a isso. Mas era uma escola de química de produto natural. A escola de síntese ela foi começada com os trabalhos que o Jami Haber fazia. Na verdade, não era uma escola de síntese ainda, era uma escola mais mecanística. As pessoas, na verdade, exploravam produtos naturais abundantes, no caso, safrol, todo mundo se lembra da química do safrol. E eu me lembro que os primeiros resultados, as primeiras coisas, foi na tese do Paulão, que era um estudo mecanístico. Esse trabalho de síntese começou com essa visão, com um trabalho, na verdade, de estudo de mecanismos de reação, e isso, na minha visão, era bem lógico a opção, simplesmente porque a gente não tinha condição, nem muito menos um aparato de reagentes, de equipamento, que nos permitisse evoluir mais. As teses, inclusive, demoravam enormemente para terminar, porque você, na verdade, brigava muito com reagentes. Eu me lembro perfeitamente que na minha tese de mestrado, a grande parte dos reagentes que eu usei fui eu que fiz. Então, a coisa era um pouco mais complexa do que você possa imaginar, porque uma transformação que hoje a gente faz em 1 hora, 30 minutos, demorava muito mais, porque eu tinha que começar desde o início, preparando os reagentes que eu ia usar para fazer a transformação, purificando esses reagentes, tendo certeza que a gente estava usando uma coisa de boa qualidade. Então, fazia todo o trabalho de destilar, de purificar, enfim. Era realmente muito trabalhoso tudo isso. Mas o que te chamou a atenção, assim, porque a síntese dentro desse mundo, que, assim, obviamente está todo relacionado, mas o que te chamou a atenção para... Por quê? Porque, na verdade, como eu tinha terminado uma faculdade de farmácia, eu estava muito interessado em que a gente pudesse ter o desenvolvimento de trabalhos no laboratório, isso de síntese, né, preparo de moléculas, que pudessem ter atividade biológica. Isso era, na verdade, assim, meio que um fetiche nosso, né? Na verdade, naquele momento, era muito mais química biológica, porque você fazia uma síntese, não tinha planejamento nenhum, você olhava aquilo e dizia, vamos testar para alguma coisa. E ia ver o que ia acontecer. Então, era mais ou menos o grande mote de me levar para fazer síntese, né? E, como eu estava falando para vocês, era um trabalho bastante difícil, porque aí realmente é bom a gente colocar essas coisas muito claras. Quando a gente estava começando esse trabalho de mestrado, isso coincidiu com a volta do Eliezer, que tinha acabado de fazer um doutorado na França, e o Eliezer, naquela época, trabalhou com Pierre Crabet, fazendo síntese de prostaglandinas.
Sim. E naquele momento, o Eliezer foi um dos primeiros exemplos de aplicação de cupratos para fazer reações de adição tipo Michael, né? E era realmente um negócio assim, era meio novidade aquilo. E a ideia era usar cupratos modificados para poder realmente fazer a cadeia inferior de uma molécula de prostaglandina. Ele voltou para o Brasil, então ele trabalhou com muito essa química, era uma química que na época praticamente todo mundo estava dedicado a desenvolver coisas para a química de prostaglandina. Então, por exemplo, o Corey desenvolveu uma série de metodologias hoje que são metodologias triviais que a gente usa no dia a dia e foram desenvolvidas pensando na química de prostaglandina. Então, o mundo todo estava trabalhando com aquilo e o Eliezer trouxe isso para o Brasil e, obviamente, os alunos foram, digamos assim, apresentados àquela química que para a gente era alguma coisa assim muito acima daquilo que a gente estava acostumado a ver. E aí a ideia tem safrol, o safrol pode se transformar, aí aqueles desenhos que a gente vai fazendo pode se transformar numa prostaglandina. Então vamos trabalhar com isso. E eu diria assim, que quando a gente olha a síntese orgânica do Brasil e olha a síntese orgânica num retrato daquela época, você vai ver claramente que tinha muita gente em São Paulo fazendo trabalhos que eram trabalhos de síntese. Então, aí você tem o Nicola Petragnani, você tem o Bronx, você tem a Helena Ferraz, você tem o Comaceto veio um pouco mais tarde, mas ele também estava em São Paulo. Você tem um grupo de pessoas que estavam em São Paulo, fazendo São Paulo capital, porque depois o Bronx caminhou para São Carlos, e aí foi junto o Eliezer, veio junto uma série de pessoas que se juntaram em São Carlos. Mas aí a ideia era, na verdade, desenvolvimento de metodologias. Essa era uma química que era uma química meio de origem europeia, porque a escola alemã era muito focada, a francesa também era muito focada em desenvolvimento de metodologia. E eu me lembro que a molécula que era o foco de tudo isso era a baquenolida A. Então, se desenvolveu uma série de metodologias, sobretudo metodologias que tinham como objetivo preparar, porque a estrutura da baquenolida A, ela tem uma ciclopentenona que está em espiro, num anel de 5 membros. Então, era o grande, digamos assim, o grande desafio era fazer um controle seletivo da ciclização dessa lactona, e aí era realmente alguma coisa que deu origem a uma quantidade enorme de teses, sobretudo dissertações de mestrado, porque envolveu Nicola Petragnani, envolveu o Bronxon, envolveu a Helena Ferraz. Muita gente trabalhou com essa química, porque era realmente uma química bem interessante. A baquenolida, ela, na verdade, tinha um efeito biológico descrito, mas que não era nada muito fantástico, mas ela representava muito mais um desafio sintético, né? Porque era uma molécula pequena, muito congestionada, com uma série de centros de assimétricos contíguos, então isso representava um desafio interessante. Bom, e isso estava muito focado em São Paulo, então o Rio de Janeiro, quando o Eliezer chegou, começou agora não mais a pensar no desenvolvimento de metodologias, mas sim no desenvolvimento da síntese. Então a gente começou agora a fazer todos os ensaios para fazer síntese de moléculas, síntese total. E aí entrou nessa jogada o Luiz Nelson, que é professor, né? Foi professor, é professor, acho que não sei. O Luiz Nelson, que do Rio de Janeiro, que foi aluno do Eliezer, meu Deus, esqueci o nome dele. Oh, meu Deus. Bom, daqui a pouco eu me lembro. Uma outra pessoa também que, junto comigo e com a Flores, começaram, o Aníbal, começaram a desenvolver a síntese das prostaglandinas. O Luiz Nelson, ele, na verdade, pegava produtos naturais, na verdade, eram ácidos graxos, né, bem longos, e ele tentava, na verdade, transformar esses ácidos graxos em anel de 5 membros, já com cadeias laterais colocadas. Então, era um trabalho bastante complicado e que não tinha nenhum precedente no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro perfeitamente da parafernália que teve que ser montada para fazer as reações em atmosfera inerte. Os gases eram gases que você tinha um teor de água enorme,
Então você tinha que montar a parafernália. A parafernália era enorme, porque você passava em ácido sulfúrico, depois você passava em hidróxido de sódio, depois você passava em cloreto de cálcio, e aquilo era uma sequência, uma sequência enorme para fazer a passagem dos gases, e entre os frascos você tinha um frasco vazio, para você evitar que tivesse qualquer refluxo e desse algum problema. E isso dava um trabalhão, porque os gases eram de péssima qualidade. E aí você ia fazer uma reação que estava descrito na literatura, que era uma reação que tinha que acontecer anidra, e desenvolvia, por exemplo, um intermediário que era um intermediário colorido. A gente estava trabalhando com as reações de Witt modificada, né? E geravam ilídios muito coloridos. E aí você fazia a reação, aparecia uma cor do ilídio, desaparecia, porque quando você botava o gás ainda não estava suficientemente seco e acabava a sua reação. E aí você ficava desesperado, porque aquilo tinha levado quase 2 semanas para você conseguir fazer, e você não conseguia reproduzir uma coisa que estava descrita na literatura. Então, eu acho que posso falar com alguma propriedade, que foi, na verdade, nesse laboratório, no NPPN, que a gente começou aquilo que eu posso chamar realmente de síntese. Que, na verdade, começou a ideia de ter alvos sintéticos e não mais pensar no desenvolvimento de metodologias, porque a Escola de São Paulo tinha um alvo sintético, né? Por exemplo, no caso, a baquenolida. Mas esse alvo ficava um pouco perdido, porque as pessoas se dedicavam bastante a desenvolvimento de métodos. Então, por exemplo, como é a escola do Nicola Petraian, né, tinha telúrio, selênio, métodos todos que podiam ser utilizados para você realmente conseguir fazer essas transformações. E o alvo, que seria a molécula da baquenolida, ela ficava um pouco tá aí. Em algum momento a gente vai pegar essa metodologia e vai usar na síntese total. Mas quando a gente fala realmente em síntese total, a gente fala da síntese de prostaglandina, que foi onde definitivamente, pelo menos até onde eu me lembro, começou realmente o pensamento de fazer síntese, né? Uma E coisa, eu trabalhava, no caso, na época, usando o safrol para fazer algumas modificações. Eu tinha que preparar todos os reagentes. A gente fazia uma reação de clorometilação, eu preparava o reagente, preparava tudo. Era ultra complicado. A gente e se ia fazer uma precisasse reação em... comprar, Fernando? E se Oi? precisasse comprar o reagente? Você esquece, porque a gente, na época, tinha uma espécie de um almoxarifado que o CNPq organizava, e que você podia fazer a compra. Por exemplo, eu me lembro perfeitamente, quando eu voltei do exterior, eu fiz uma compra usando esse sistema, e a compra chegou 4 anos depois. Então eu já tinha terminado tudo. 4 É, anos? é, e já tinha terminado tudo, Ô, e então eu me Fernando, e lembro que como isso é que ficou um era? tempo guardado no, 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 no Meu almoxarifado Deus! do meu laboratório. Era mais ou menos assim, sem possibilidades de você conseguir fazer previsão. Não existia. Fernando, e como é que você acompanhava? Porque assim, você disse, né, era por cor, a cor mudava, mas que tipo de infraestrutura e como é que era? Assim, na realidade, a realidade no NPPN, você está falando de um lugar que é extremamente úmido e tal, mas como é que você acompanhava? Você sabia se Tudo era você feito tinha... por cromatografia, camada to- delgada, quando era possível de fazer, usando diferentes tipos de reveladores, e usando, por exemplo, quando a gente fazia uma transformação e a gente sabia que aquela transformação era possível de ser visualizada bem pelo infravermelho, corria lá no infravermelho, e a gente só usava a ressonância, que na época era uma ressonância de 60 MHz, depois que a gente tinha certeza que a transformação tinha acontecido e a molécula estava pura. Antes disso, não. Então, a gente fazia muito isso, muitos métodos de purificação, destilação, usava, na verdade, digamos assim, uma química tradicional. Eu aí estou vendo muito bem essa escola alemã de desesperado em purificar tudo, né? E a gente tinha essa tendência de purificar tudo, de fazer um trabalho muito cuidadoso, mas extremamente demorado. Ele era realmente um trabalho muito demorado. E tinha que Só uma preparar tudo. curiosidade, Fernando. É, como é que acompanhava a literatura? Porque eu lembro que na minha época, né, lá Uhum. no final dos anos 90, mais ou menos, né, a chegada das revistas lá na Biblioteca Central, na mesma biblioteca que você comentou, elas chegavam com uns 4 meses, mais ou menos, de atraso, né? Então, Uhum. a gente sempre estava lendo o passado, a gente nunca estava lendo o presente, né?
Como é que era nessa época? Lendo o passado o tempo todo. E só que com prazos muito maiores do que 4 meses. É muito mais tempo do que isso. A gente, na verdade, fazia todo um estudo bibliográfico das coisas que a gente ia fazer no laboratório usando o Chemical Abstract, passava um tempão fazendo levantamento do Chemical Abstract, e aí o desespero era conseguir as referências. Como é que a gente fazia isso? Tinha, na época, um convênio com a British Library, então a gente pedia na biblioteca que providenciasse uma cópia do artigo. Eu me lembro que demorava uma eternidade para chegar. Quando Era chegava, você já caro, tinha né? feito. Era Era caro. caro. Você já tinha feito a transformação e aí, de repente, o artigo servia só para você confirmar coisas, mas era realmente bastante difícil, muito difícil acompanhar a literatura. Era tudo muito atrasado, a gente lia tudo para trás. Quer dizer, às vezes acontecia das pessoas fazerem trabalhos que, quando ia ver, o trabalho já estava publicado, ou a etapa que foi pensada como uma coisa original, alguém já tinha feito antes de você, porque tudo demorava muito. Na verdade, assim, as pessoas não têm absolutamente nenhuma noção do que isso representa. É como você, na verdade, trabalhar num momento em que todo mundo tem internet sem internet. Você está no escuro o tempo todo, e você, na verdade, vai ter que exercer a sua criatividade para resolver todos os problemas que você tem pelo meio do caminho. E aí eu acho que isso acaba ajudando muito, porque isso acaba contribuindo para que as pessoas aumentem a robustez dos seus conhecimentos básicos, porque ele vai precisar disso. E também Porque tinha você muita só tem coisa isso, que né? só Você tem só isso. tem isso. E a gente tinha muita gente de muito boa qualidade, muito bem formada no NPPN, que na dúvida você ia perguntar para as pessoas. E as pessoas ajudavam a fazer muitas coisas. Eu me lembro de conversas com o Roderick Barnes. O Barnes era uma pessoa extremamente competente na química de heterociclos, então ele tirava muita dúvida da gente, ia conversar com o Jami Rabi, que também era uma pessoa realmente muito legal para isso. Então, você ia conversando com as pessoas, Os conversava com o Paulo, precedentes eram através de conversa, era seus tudo protocolos a partir de experimentais conversa através e de as conversa. experiências Legal. acumuladas de cada um dos pesquisadores. Isso é que fazia com que a gente pudesse progredir. Mas você já tem ideia de que o progresso era um progresso muito, muito lento. A Como era gente a submissão avançava de um muito devagar. artigo, Fernando? Oi? Como é que se fazia a submissão de um artigo? Não se submetia. Não? Não, na verdade é assim, eu me lembro, isso é uma coisa bem interessante, que era muito complicado de você publicar e você submeter artigos à publicação. Eu me lembro que a minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado, ela foi publicada no JBCS. Na verdade não era JBCS, era Química Nova, não existia o JBCS na época. Era uma nota na Química Nova que demorava muito para ser publicada, e eu me lembro que, antes de publicar essa nota, a gente juntou uma parte do trabalho meu e da Florence, e a gente publicou a primeira publicação que eu me lembro de ter vista internacional, que foi uma publicação feita com esse trabalho de síntese, que era. Como é que era o nome da revista? Era Chemical Communication, mas não era Chemical Communication, era Synthetic Communication, né, que existe Synthetic até hoje, mas é Communication. uma revista mais simples, não é? Então, era isso. E tudo demorava muito, porque já começava a aparecer o fax, ou se não aparecia o fax, vinha por carta. Então, tudo era muito demorado. E a ideia de começar a fazer publicação, ela veio bem depois. Isso não era alguma coisa que era comum, e eram poucos os grupos de pesquisa no Brasil, aí eu estou falando da área de síntese, que publicavam muito. Por exemplo, o Grupo de São Paulo tinha uma tradição maior de publicar, porque, na verdade, o Nicola Petraiani não só tinha uma capilaridade internacional muito grande, mas ele também fazia muita coisa com metodologia. Então, metodologia sempre foi um pouco mais fácil de publicar do que síntese total. Então, isso fazia com que as pessoas tinham publicações, mas não era uma coisa que você via com a facilidade que a gente vê hoje. Era realmente bem difícil, e eu me lembro perfeitamente que publicações eram motivo de festa. As pessoas levavam um salgadinho, cerveja, e faziam festas, porque um artigo foi aceito. Não era nem um pouco comum isso acontecer. E eu acho que é assim que a síntese, que eu posso entender, a síntese começou. Depois o Eliezer saiu do Rio de Janeiro, foi para São Carlos.
São Carlos tinha um ambiente melhor, porque aí já estou falando de financiamento FAPESP, o financiamento já era um pouco melhor, sobretudo quando a gente está falando em infraestrutura, em equipamento, bomba de vácuo, coisas desse tipo. Então, isso fez com que a gente ele pudesse fazer coisas bem interessantes lá em São Carlos. E eu me lembro que a minha tese, Você a está última etapa da comentando, minha tese, Fernando, era muito louco, porque a gente queria fazer, eu estava, na verdade, trabalhando com o Piperonal, e a gente queria, na verdade, funcionalizar a posição 6 do Piperonal. A funcionalização que a gente queria fazer era colocar um resíduo de aldeído naquela posição, uma carboneira de aldeído. E para fazer isso, obviamente, a gente tinha uma porção de metodologias diretas, mas todas as metodologias diretas que a gente tinha disponível na literatura, a gente não tinha os reagentes. Então, como a gente não tinha os reagentes, a ideia foi fazer clorometilação. Depois da clorometilação, faz a reação de substituição para ter o derivado álcool. Aí, na verdade, a gente fazia via acetato, hidrolisava e fazia a etapa de oxidação para dar aldeído. Foi a primeira vez que eu usei PDC, porque era um momento que essa química estava começando a aparecer e tinha a mágica de você usar solvente e as pessoas acompanhando como é que era a reação, preparava o reagente no laboratório, purificava o reagente, e aí, a partir daí, fazia a reação. Aí, a gente preparou esse aldeído e fomos fazer a reação, que era uma reação de Vitfeld-Warburg, né? Que era uma reação que a gente, numa única etapa, colocava a cadeia inferior e a cadeia que tinha um álcool alílico, né? Isso via uma reação de Wittig. Isso era realmente um negócio muito interessante, porque essa foi uma das reações que a gente conseguia acompanhar a formação do intermediário, porque o ilídio era vermelho sangue. E eu me lembro que a gente fez muita coisa no Rio de Janeiro, muita coisa. A reação tinha que acontecer em meio anidro, então o solvente utilizado era éter. Então a gente começava a secar um éter, sei lá, no início da semana, começava com 2,5 litros de éter. Quando você botava, você não podia de jeito nenhum botar hidreto direto no éter, porque tinha tanta água que era um negócio assim impressionante. Então você tinha que primeiro fazer uma secagem no cloreto de cálcio, deixar um tempo, fazer a primeira destilação. Conclusão, você começava com 2 litros, terminava com 200 ml de um éter, que era tratado igual a alguma coisa que, sei lá, uma coisa mágica. Guarda ele dentro do secador, aí você ia fazer a reação, não formava cor nenhuma. Não formava cor nenhuma. eu tive essa experiência também no IPPN fazendo butil-lítio em éter, né? Então, também secagem do éter no verão carioca nunca foi uma Puts, coisa Isso até agradável. hoje, isso não mudou nem um pouquinho nesses anos. A gente consegue, a gente continua na mesma. E as capelas não funcionavam direito, então o laboratório ficava inebriado de éter. Era um negócio assim que você ficava ultra preocupado com aquilo, mas vamos tocar o trabalho, né? Mas E aí a gente... só uma pergunta, Fernando, assim, nessa migração sua do fim da faculdade de farmácia para o mestrado, foi uma coisa para você normal? Ou você, na hora que você terminou a faculdade, você falou assim, cara, e agora, será que eu vou encarar esse mestrado? Ou já era uma coisa que já, assim, a tua vivência na iniciação científica não te fazia pensar em outro caminho? O único caminho para você Exatamente. normal era seguir o Absolutamente mestrado? decidido, absolutamente decidido. Legal. Inclusive, vale a pena te fazer um comentário sobre isso. Eu terminei farmácia e eu não servi o exército, porque na época, quando você fazia cursos da área médica, sobretudo farmácia, odontologia e enfermagem, você sendo homem, as Forças Armadas seguravam você e deixavam você durante um tempo, até você terminar o seu curso de graduação. Quando você terminava o seu curso de graduação, você se apresentava para servir como profissional. E eu me lembro perfeitamente que eu estava naquela fase de terminar o concurso para ingressar. Eu ainda não tinha bolsa, mas tinha uma perspectiva de ter uma bolsa. E eu me lembro que eu fui fazer me apresentar. E aí foi realmente um terror, depois que fiz todo o circuito e no final eu tinha um apto A. Então é assim, apto A significa que eu vou servir.
E aí começou a choradeira. Na verdade, assim, eu pedi para falar com uma pessoa, veio o coronel, e foi uma conversa, no mínimo, muito interessante. Ele falou assim para mim: menino, você quer fazer mestrado? Você vai abandonar o exército brasileiro para fazer mestrado? O que que é mestrado, menina? Eu expliquei para ele o que que era mestrado, que eu tinha muito interesse de continuar fazendo meus estudos, que aquilo fazia parte de uma etapa da minha vida profissional. E ele disse assim: menino, quanto você vai ganhar? Aí eu falei para ele o valor da bolsa, não, o valor era irrisório. Ele, eu falei: menino, você sabe que você vai ganhar 20 vezes mais do que essa bolsa sendo tenente do Exército Brasileiro? O que você acha da sua vida, menino? Eu disse: não, eu entendo, eu concordo com isso, mas eu não quero. Bom, se você não quer, eu não posso, não tenho o que fazer. Aí me dispensou. Mas foi uma situação assim muito interessante. Bom, aí a opção foi imediata e fazer mestrado e também a continuação para o doutorado. Essas coisas todas se encadearam, que para mim eram movimentos naturais. Eu precisava realmente trabalhar cada vez mais para frente, conhecer mais, e isso foram movimentos naturais. Então a gente fez o exame de ingresso, na época nós éramos 13 a 14 pessoas que fizemos o exame, tinham 8 bolsas, se não me engano. Eu me lembro que eu passei em segundo lugar, não, segundo não, terceiro. A Flores passou em segundo lugar e uma outra pessoa, Ana Lúcia. Ana Lúcia foi professora do Instituto de Química, mas ela se aposentou há muito tempo. Eu não me lembro o nome de família. E ela foi o primeiro lugar. Então, a gente começou a fazer o curso tudo junto. Na época, era um ano todinho de curso teórico, né? E você só entrava para fazer tese no final do primeiro ano, quando você já tinha passado em todas as disciplinas obrigatórias. Na verdade, o curso era uma graduação em nível mais alto, porque você estudava, 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 você tinha uma quantidade enorme de disciplinas para cumprir, e só depois que você terminava é que você estava apto para fazer o seu trabalho experimental. E aí foi Agora, fazer o trabalho experimental. agora, Fernando, você comentou um pouco das dificuldades durante o mestrado, sobre como era a realidade naquela época, e aí fica na minha cabeça assim, cara, e como é que o cara decide naquela época ir fazer um doutorado na França? Porque assim, com todos esses problemas de comunicação, né, que a gente tinha com o mundo externo, né, com a Europa, com os Estados Unidos, de saber o que está acontecendo. Como é que surgiu a ideia de você falar assim, não, cara, vou fazer um doutorado pleno, vou para a França e principalmente assim, é muito interessante porque não só você, mas outros pesquisadores brasileiros aqui do Rio de Janeiro, principalmente, né? E aí eu incluo o meu ex-orientador, professor Mário Vasconcelos, existia vamos dizer assim, não é uma tendência, mas um caminho natural do pessoal ir para a França. Muitos Uhum. foram para Grenoble, outros foram para outros lugares, mas sempre muito relacionados ali. Eu queria entender qual era essa conexão, vamos dizer assim, Rio de Janeiro, França, e como é que você tomou essa decisão que, vamos dizer assim, vou botar entre aspas maluca, né, de falar assim, não, vou embora, vou para a França, e como é que foi essa negociação? Tinha bolsa Aham. de lá, tinha bolsa daqui, como é que é isso? É assim, essa decisão. Bom, eu estava terminando meu mestrado e o trabalho tinha dado resultados muito bons. A gente sempre foi muito resiliente, né? Então, tinha conseguido avançar em muitas coisas, embora a gente não tenha conseguido fechar a síntese, avançou muito, explicou muita coisa na tese de mestrado, na dissertação de mestrado. E naquela época o Eliezer estava interessado em ter alunos do grupo dele que pudessem, na verdade, fazer um trabalho no exterior. E o contato internacional que o Eliezer tinha era Grenoble. Ele tinha acabado de voltar de Grenoble, quer dizer, ele tinha lá não só trabalhado com Pierre Crabbe, mas ele também tinha feito um grande amigo que era o Green, que, na verdade, no finalzinho do trabalho experimental do Eliezer, o Green, tipo assim, ele estava fazendo um pós-doc na época, o Green meio que ajudou o finalzinho do desenvolvimento do trabalho. Então, eles criaram uma amizade muito grande e o Green também estava começando a carreira acadêmica dele
E eu me lembro que em 83, 82, 83, eu já estava terminando o mestrado, então isso foi em 82. O Tércio tinha aquela organização das escolas de verão de ciência orgânica. E nessa escola de verão, especificamente desse ano, ele convidou o Andrew Green, que veio ao Brasil para falar sobre reações de ciclo adição 2+2. E naquela época ele explorava muito, né? E eu me lembro que o Green chegou no Brasil e ele realmente uma pessoa muito simpática e, obviamente, como estava em São Carlos, junto com o Tércio, junto com o Bronson e com o Eliezer, as conversas todas aconteciam na mesa do bar, né? Rolando de cerveja, enfim, aquele ambiente extremamente agradável que acontecia. E eu me lembro como que começou a discussão, juntando várias coisas que, digamos assim, eu diria quase que era pedra no sapato. Por quê? A síntese da baquinolida, ou a síntese total da baquinolida, ainda não tinha conseguido sair. Publicou muita coisa ao redor, em termos de metodologia, mas a síntese não. E nas conversas de, de, de bar, surgiu aquela possibilidade, eu me lembro perfeitamente dessa conversa envolvendo o Tim Bronson, o Eliezer, eu estava perto, você fica meio assim, né? O que está acontecendo? Você está escutando, está entendendo o que os caras estão falando, mas o que está acontecendo? Eles falam sobre a possibilidade de utilizar uma reação de ciclo adição em cima de um ciclo equisano, um ciclo equiseno devidamente funcionalizado, e depois fazer uma expansão de anel, e aí eu teria, na verdade, a estrutura de anel de 5, 6 com a estereoquímica das duas metilas, em princípio, controladas. Estereoquímica relativa controlada. E, a partir daí, vamos tentar ver como é que agora a gente faz para montar a estrutura do sistema espiro, da lactano espiro. E aí, conversa vem, conversa vai. Putz, isso é uma coisa que pode dar certo, mas não dá para fazer no Brasil. E aí, eu estava sentado na mesa, os olhares vieram para a minha direção. Fernando, o que você acha de fazer doutorado na França? E isso foi uma coisa assim meio... Bom, primeiro, por que eu? Não, porque você é um cara resiliente, você já demonstrou a sua capacidade de trabalho, a gente quer indicar uma pessoa que seja uma pessoa que tenha condição emocional e técnica de fazer esse trabalho, você vai ficar muito tempo fora do Brasil, pensa. E aí disse assim, isso é uma coisa interessante, porque essa também era uma das coisas que estava dentro do meu perfil profissional, de em algum momento ir para fora do Brasil. E todas as interações que aconteciam naquele momento, sobretudo no Rio de Janeiro, eram via França. As interações que aconteciam nos Estados Unidos eram mais em São Paulo. Digamos assim, a capilaridade paulista sempre foi mais voltada para os Estados Unidos e Inglaterra. E no Rio de Janeiro, a tendência era muito voltada para São Paulo também, a escola alemã, porque a escola alemã formou o Instituto de Química da USP. Então, era muito focado para o universo francês. E, bom, como tinha essa possibilidade, o Andrew Green estava naquela época de começar a sua carreira, já tinha demonstrado que era um pesquisador brilhante, era, na verdade, uma das únicas pessoas que fazia síntese naquele nível de dificuldade na França naquela época. Novamente, a escola francesa faz muito metodologia, e eles não estavam muito acostumados a fazer síntese total. Então, o Andrew Green, digamos assim, aparecia nesse cenário como aquela pessoa que era suficientemente corajosa para se envolver com síntese total. E aí, isso me levou a feito o convite, né? Vamos ver o que vai dar certo, se a gente consegue a bolsa. Não existia nenhuma possibilidade de financiamento pelo lado francês, o financiamento tinha que ser pelo lado brasileiro. E aí a gente escreveu um projeto para o CNPq naquela época. Naquela época, o CNPq ainda tinha programas que eram programas de doutorado completo, né? E aí o que a gente fez foi submeter o projeto foi aprovado, e aí a gente conseguiu a bolsa para ir para o exterior. E, na verdade, esse processo todo de ir para o exterior, a ficha só baixou quando eu estava entrando no avião. E eu me lembro perfeitamente, eu comentando comigo mesmo, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Como é que isso vai ser? Vamos, vamos.
Bom, o início é sempre muito complicado, mas eu considero que, do ponto de vista cultural, a França tem muitas coisas que se assemelham ao Brasil, então a adaptação foi muito fácil, a adaptação no laboratório também foi muito fácil. E a gente começou a trabalhar inicialmente com desenvolvimento de metodologias, e depois com aplicação dessas metodologias na síntese da baquenolida. E era E uma aí o trabalho foi realidade completamente diferente daquilo que você completamente vivia diferente. no IPPN, né? Completamente diferente. Os reagentes demoravam 14 dias para chegar na bancada, e naquela época o Andrew Green achava que era um escândalo, que tinha que chegar no dia seguinte. 14 dias era muito tempo, então ele vivia dizendo para a gente: olha, não deixem o reagente acabar, porque você sabe que aqui demora muito para chegar. Um negócio Fernando, completamente, e em termos de completamente louco. formação, assim, as diferenças de escola, o que que você sentiu quando você chegou lá? Óbvio que várias informações diferentes, mas a formação, essa formação sólida que você teve. Na verdade, essa formação me ajudou muito. Porque o que que acontece? Essa formação de síntese orgânica, sobretudo, essa formação de fazer síntese, e era, na verdade, uma coisa muito, muito ainda insípida, né? Me ajudou muito, porque era muito diferente do conhecimento médio de um aluno francês que estava fazendo doutorado também. Eles estavam, de maneira geral, muito crus. Então, eu me lembro perfeitamente que eu ajudei muita gente com coisas que para mim eram triviais, mas que eles não sabiam fazer. Então, a gente fez. Eu fiz poucas disciplinas na época, porque muitas das disciplinas já foram validadas, porque o curso daqui era realmente muito bom, então foi validado. Eu me lembro que eu fiz uma disciplina de estereoquímica, e o resto das disciplinas foi tudo validadas aqui, porque era o Andrew que dava a parte de ciência orgânica, e ele simplesmente olhando o currículo que a gente tinha aqui, disse: bom, eu valido tudo. Então, a gente foi trabalhar no laboratório quase que imediatamente. E ajudava muita gente, porque o nível de conhecimento experimental e de conhecimento, às vezes, mesmo de química, não era igual. Definitivamente não era igual. Isso ajudou muito. A gente tinha a vantagem, primeiro, da toda a facilidade de ter todo o equipamento necessário. Eu me lembro perfeitamente quando eu cheguei no laboratório, eu tinha um rotaevaporador para mim. Isso, na verdade, era assim, alguma coisa que eu diria que era, sei lá, o máximo do luxo, porque a gente tinha um rotaevaporador no MPPN para 20 pessoas e fazia filinha para evaporar a amostra. Sobretudo com o pessoal fazendo também dentro do laboratório a química de produto natural, fazendo aquelas colunas enormes que Sim. demoravam um tempão para extrair todo o solvente. Então, você imagina a minha felicidade de ter uma bancada minha, a bancada era só minha, com toda a vidraria que eu precisava, e um rotaevaporador e os reagentes que eu precisava em cima da bancada. E, obviamente, também com um tetrahedron, um jockey, tudo chegando com, no máximo, uma semana de atraso. No máximo. Nossa. E aí eu me lembro que sexta-feira eu desci a biblioteca. No início, o Andrew Green ficou muito zangado. Ele ia para a biblioteca ver o que eu estava fazendo, então eu lá mergulhado na literatura. E na sexta-feira eu fazia literatura. Só ia para o laboratório depois do almoço. E Então isso mudou completamente. nessa época tinham outros brasileiros lá no Green? Ou você. Na verdade, na época tinha dois outros brasileiros, eram, na verdade, um casal que chegou junto comigo. O, o, a- o, ela chama Jane, tem um nome muito próximo, e como é que é o nome dele? Aran Serra. Ambos eles chegaram no Brasil antes de mim, porque eu fiquei mais tempo do que eles lá. Foram trabalhar um pouco tempo onde trabalhava o Vitor, ali na NT. Sim, Trabalharam um sim. pouquinho no NT e depois se transferiram para o interior de São Paulo para trabalhar. Na época era uma escola independente, que era a Faculdade de Engenharia de Lorena. Pois a Faculdade de Engenharia de Lorena faz parte da USP, Vale do Paraíba, né? Então, eles foram trabalhar lá e eu, na verdade, acabei perdendo o contato, porque eles estavam num lugar que não era um lugar muito adequado para fazer síntese, e eles começaram a fazer coisas na área de biotecnologia,
e hoje eu confesso a você que eu não sei se eles ainda estão trabalhando, se estão aposentados, não sei. Eu confesso que eu não sei. O Arão Serra, ele fez uma coisa bem interessante, porque o Arão Serra foi o brasileiro que desenvolveu toda a química da cadeia lateral do Taxol. O trabalho de síntese dele, o trabalho de doutorado dele foi o desenvolvimento da cadeia lateral, e depois um outro pesquisador, um pós-doc belga, o João Noel Denis, fez agora toda a modificação, porque teve que trabalhar com uma opção de grupos de proteção diferentes em vários momentos, né, para que você realmente pudesse tirar com um controle total desses grupos e depois, no final, colocar a cadeia. A cadeia lateral foi tese de doutorado do Arão Serra. Legal. Ele, na verdade, não publicou muito não, mas essa publicação tem uma quantidade gigantesca de citações. Imagino. Porque na época foi a primeira N-síntese descrita na literatura do Taxol, foi feita pelo laboratório do Green. Depois é que vieram os trabalhos de síntese total, mas a M-síntese foi ele que fez a primeira descrição. Enfim, então era ele realmente a pessoa que fazia todo esse trabalho de síntese na França, ele era realmente muito bem considerado na França. O laboratório dele era um laboratório que tinha muito acesso, muita gente queria trabalhar com ele era bastante seletivo. Eu me lembro que na época ele dizia que os alunos franceses não trabalham adequadamente, porque trabalhar adequadamente é o estilo americano. Sim, Então a gente trabalhava de sábado a sábado, a gente só parava no domingo, depois do almoço, às vezes domingo de manhã, que era para o momento que a gente tinha para se dedicar à casa. O resto trabalhava o tempo todo. A gente estava no laboratório, os alunos brasileiros eram considerados ratos do laboratório. Eles estão lá e eles não saem do laboratório o tempo todo, né? Então a coisa era realmente bastante intensa. Foi muito intensa porque, na verdade, não só na minha tese de doutorado, a gente terminou a síntese da baquenolida, então isso foi assim, um marco, porque um grupo brasileiro e de franceses terminaram a síntese da baquenolida, que era perseguida em São Paulo, escrita, como é que era? Não era alguém de Harvard que descreveu a primeira síntese. E a gente fez a segunda síntese total da baquenolina, a síntese assimétrica dela. E também foi realmente um trabalho muito legal. Eu me lembro que essa síntese eu vim para o Brasil para o Natal. A primeira vez que eu vim do Brasil depois de quase 4 anos. Mais ou menos. Não. Foi a síntese racêmica. Eu voltei para o Brasil e deixei na geladeira a etapa de cristalização. Então, eu tinha alguém no laboratório que ficou perseguindo aquilo, que cristalizou e me avisou que tinha feito a cristalização e que agora ia preparar os specs. Quando eu cheguei lá, já estava tudo pronto, e aí foi realmente só fazer a publicação. Então, é um negócio assim bem interessante. A experiência foi realmente muito boa, porque o laboratório do Andrew Green era um laboratório muito conhecido na Europa. Ele tinha visitas de muita gente mesmo, que vinha no laboratório, e a gente conversava com muita gente, não só francês, como muitos americanos, né? Eu me lembro que o Nicolau veio visitar o laboratório. E eu me lembro que eu fui conversar com o Nicolau, ele pegou um banco, desses bancos altos, sentou do meu lado, e aí a gente estava com dessas canetas que escreve em vidro, né? E aí a bancada era toda de aço inoxidável, e aí a gente começou a escrever a química que eu estava fazendo para ele. Ele deu uma opção de pitaco. Foi um negócio muito legal. Ele fez isso com todos os alunos do grupo. E na época o Nicolau era uma pessoa que estava começando a aparecer, ele não tinha o sucesso todo que ele alcançou, mas era uma pessoa que estava começando a aparecer. Então era realmente muito legal, porque alguns prêmios Nobel, sobretudo franceses, passaram no laboratório. O Juliá, todos os métodos que o Juliá descrevia, passou no laboratório algumas vezes. Então foi realmente um negócio bem legal. Era um período muito efervescente de síntese, né? Porque eu estou falando a você década de 80, isso é 83, janeiro de 83 que eu cheguei no laboratório, então 83 até 87, então muitas metodologias sendo desenvolvidas, a gente acompanhando a literatura em cima, porque agora dava para acompanhar a literatura em cima, e a gente com isso aprendeu muita coisa, né? Agora, Fernando, Oi. Assim, você passa esse período na França, né? Em nenhum momento ou não surgiu oportunidade ou você tinha como
uma vontade de voltar ao Brasil? Houve a oportunidade de você ficar mais tempo lá e você falou, não, tá, chega, tá na minha hora de voltar para o Brasil, porque eu acho que eu devo voltar e etc. E quando você volta, o caminho natural que nós pensaríamos era você ir para a universidade e você vai para Saugema, Uhum, correto? uhum. Explica um pouco para a gente essa. A gente sabe que a gente vai atrás das oportunidades que estão abertas, né? Sim, Então sim. eu quero entender como é que era esse Uhum. cenário e como é que foi depois de passar 4 anos trabalhando num lugar com uma infraestrutura tão boa e vivendo muito essa questão científica, como é que essa cabeça encontra o cenário de química no Brasil? Bom, vamos por partes. Surgiram algumas oportunidades de ficar na França. Na verdade, é assim, quando eu terminei o doutorado, propriamente, essa química de Bacanos, ela, na verdade, ela acabou dando muitos resultados, e as metodologias que foram desenvolvidas no meu trabalho de doutorado abriram a perspectiva para outras pessoas fazerem trabalhos, porque era uma família de diferentes sesquiterpenos com graus de substituição muito distintos na estrutura. Então, era realmente uma sequência ainda de desafios a fazer, e que eu me lembro que o Andrew Green, quando eu terminei o doutorado, ele chegou e disse assim para mim, o que você está indo embora para o Brasil, o que você vai fazer lá? Aí eu falei para ele, tá na hora de voltar, porque é importante a gente voltar, inclusive a gente teve financiamento do Brasil e a gente tem que voltar, eu tenho um compromisso de voltar, estou com saudade da família. Ele virou para mim e disse, vai fazer o que no Brasil? Você não tem o que fazer lá. Vamos fazer o seguinte, eu tenho a possibilidade de conseguir um cargo para você aqui temporário. O que você acha? Eu disse, bom, temporário por quanto tempo? No máximo 1 ano e meio, não mais do que isso. E aí ele conseguiu essa vaga, eu fui ser professor, na verdade era um professor tipo assim, era um professor de início de carreira, que Uhum. a gente na verdade trabalhava, os franceses assim, como professores de início de carreira, você não dá aula teórica, você só dá aula experimental. Então, mas eram aulas experimentais extremamente eh, cansativas e também que você tinha que trabalhar muito, né? Porque eles organizam, eles organizavam os laboratórios, os experimentos de pouca duração, mas que o experimento completava todo um ciclo de teoria. Mas eram experimentos de 2 horas no máximo. Então você terminava o experimento, então quando você terminava o experimento já tinha uma próxima turma esperando no outro laboratório que estava do lado, que já tinha sido preparado para pegar a segunda turma do dia. Aí você dava esse experimento. Na sala em que você deixou, os técnicos entravam e preparavam o laboratório para a terceira turma do dia. Então você trabalhava que nem um louco. As possibilidades de eu ir ao laboratório eram no cair da noite. Então a gente ia no cair da noite para o laboratório. Então eu fiquei mais quase 1 ano com essa bolsa. Eu estava terminando isso, ele recebeu um comunicado de que você não está interessado em submeter agora para uma análise, porque as vagas na França você tinha que submeter a uma espécie de uma entrevista, que era uma entrevista nacional. Você tinha que ir para Paris e você ia ser entrevistado por uma banca de pessoas, essas pessoas poderiam te considerar, e se for considerado, você poderia ser mandado para qualquer lugar da França, não obrigatoriamente Grenoble, embora tenha sido Grenoble que estava solicitando a vaga. E surgiu também uma outra possibilidade, que na época a gente estava trabalhando com um pouquinho de química, porque a gente está fazendo muita coisa com rutênio por conta das etapas de clivagem oxidativa. Então, a gente estava Uhum. fazendo isso, a gente desenvolveu metodologias para fazer derivados de ácido, clivando duplas ligações, e isso era feito com rutênio. E um pesquisador americano bem conhecido, putz, entrou em contato com ele perguntando se ele tinha um pós-doc que podia indicar. E ele disse, por que você não vai para os Estados Unidos? Vai fazer o que no Brasil? Não, não, agora não, agora chega. Não, não quero mais.
Vou voltar para o Brasil, porque aí já estava praticamente há quase 5 anos. Que eu voltei, não, 4 anos, que eu voltei no primeiro ano, depois não voltei mais. E já estava com saudade da família, a família pressionando para voltar, e a gente voltou para o Brasil. Aí eu me lembro que ele estava saindo do laboratório e disse: você vai fazer besteira, porque você tem chance ou de ficar aqui ou de fazer carreira nos Estados Unidos. Eu não sei por que você vai voltar para o Brasil. Não adianta, você não vai ter como trabalhar lá. Era o que ele falava. Bom, eu voltei para o Brasil e essa volta, ela foi uma volta, tipo assim, chegar sabendo o que tem que fazer, correr atrás de financiamento. Naquela época, o Eliezer conseguiu uma bolsa de recém-doutor, aí eu escrevi projeto de pesquisa, consegui dinheiro do CNPq, aí comecei a comprar as coisas, montar o laboratório, mas muita coisa eu mesmo metendo a mão. Porque, assim, estava claro para mim que eu tinha que dar resultado. E Mas aí, isso localmente aonde, Fernando? isso Isso na no faculdade de IPPN? farmácia, porque quando eu voltei, logo quando que eu voltei com uma bolsa na época era de recém-doutor. E eu voltei para o departamento de tecnologia farmacêutica na época, hoje não é mais. Para a faculdade de farmácia. E eu fiquei com essa bolsa mais ou menos um ano. No final dessa bolsa, aí surgiu a dúvida: eu vou ou não conseguir renovar essa bolsa? E aí começou a surgir as oportunidades, né? Aí eu fui convidado para trabalhar na Salgema, e aí eu fiquei entre a cruz e porque, de um lado, eu tinha a possibilidade de renovar a bolsa, mas eu não tinha esse resultado ainda. O Eliezer estava trabalhando com uma opção que era para conseguir uma vaga de professor temporário, discutindo lá com o pessoal do CCS essa possibilidade, e a Salgema me ofertando um salário que eu nunca pensei que eu fosse ganhar tanto dinheiro. Ah, e aí ficou a expectativa. Bom, vamos passar um tempo na indústria para entender a dinâmica desse trabalho. Como é que essas pessoas trabalham? O que que a gente tem que fazer? E, sobretudo, a experiência me deixava muito confortável porque era uma experiência de pesquisa. A indústria estava realmente interessada em mudar linhas de comercialização e ela queria entrar pesado na época naquilo que a gente chamava de commodities, que o Brasil importava tudo, né? E o trabalho foi um trabalho muito prazeroso até determinado momento em que as modificações políticas começaram a acontecer, eles já não estavam mais interessados em abraçar essa linha e eles queriam realmente manter, porque houve uma mudança acionária, a empresa foi vendida naquela época das grandes dos grandes processos de privatização do parque de química Isso brasileiro. foi, Então, a empresa que comprou não estava mais interessada em fazer isso, queria manter única e exclusivamente na exploração de soda-cloro. E aí disse assim, não, não está mais legal aqui não. Aí eu isso foi comecei a início procurar da lugares, década de 90, isso correto? foi em 95. 95. E aí eu comecei a procurar lugares, surgiu a possibilidade de vir para Campinas, aí eu fiz o concurso aqui, concurso não, o processo seletivo aqui em 94, em setembro de 94, e vim trabalhar em junho de 95. Porque as coisas continuam demorando aqui exatamente como naquela época, demora, o processo de contratação leva um tempão, que tem que passar em muitos colegiados. É, e aí, como é que é? Quando você começa, né? Quando você começa o seu trabalho na Unicamp, como é que é a experiência na França e como é que a experiência na indústria ajudaram a, vamos dizer assim, a moldar o seu caminho de trabalho e as suas ideias e a maneira como você abordava os Uhum. problemas, né? Bom, quando eu voltei para a universidade, na verdade, o que eu tinha na mão era, na verdade, pegar um pouco da experiência que eu tinha adquirido na França, e sobretudo com as reações de ciclo adição, e expandir esse universo. Expandir isso para uma química que fosse uma química exequível no Brasil e que a gente pudesse fazer coisas, orientar a gente e conseguir ter resultado rápido. Porque eu estava numa encruzilhada que eu passei praticamente quase 6 anos fora do ambiente acadêmico, e a volta para o ambiente acadêmico eu precisava não só estabelecer uma linha de pesquisa original, como também começar a dar resultados rápidos.
Então, a minha opção imediata foi pegar alguma coisa que eu já conhecia bem, que era a reação de ciclo adição. Então, a gente começou a fazer sínteses pequenininhas, começou a fazer as primeiras publicações, eram publicações, um test communication, era revisão, começando assim para estabelecer os lances da carreira. E aí eu me lembro, e a gente, na verdade, faz isso até hoje, não conversa mais sobre química tanto, mas a gente conversa em bar muito. Eu e a Wanda estávamos no bar e a Wanda me falou sobre a reação de Baliagima. Eu já contei essa história em outros lugares, que foi ela realmente que olhou isso com mais cuidado e chamou minha atenção. E a partir daí a gente começou a fazer um trabalho junto, eu me lembro que foi o primeiro Tetrahedron Letters que eu publiquei. Isso também foi um motivo, porque aí a publicação é independente, né? Porque tinha Joque, mais tarde o Andrew Brigg reuniu todo esse trabalho e publicou um Jax, eu já estava no Unicamp na época, em 97, eu acho. E aí foi o primeiro trabalho que a gente publicou no Tetrahedron Letters, e isso aí nos deixou extremamente contentes. Eu me lembro de receber um fax, na época ainda da fax, dizendo que tem o prazer de aceitar o seu trabalho para publicação. Isso aí deixou todo mundo muito contente, excitado, enfim. E a partir daí Isso a foi gente que ano, começou. Fernando? Oi? Foi que ano esse artigo? 96. 98, né? 98. 98. Posso fazer só um comentário aqui, porque aproveitar que você falou da Wanda, professora Wanda Pereira Almeida, né? Uhum. Professora da Faculdade de Farmácia na Unicamp. E assim, é impossível para quem conhece o Fernando não falar do Fernando e pensar na Wanda, não pensar na Wanda e pensar no Coelho automaticamente. Eu acho que isso é uma coisa bastante comum dentro do nosso mundo, que a gente mistura muito, a gente vive muito dedicado, né? E aí a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, como é que é interagir, como é que é ter, né, essa vida tão interligada e o papel da Wanda nisso, se você puder comentar um pouco com a gente. O papel dela é fundamental, porque, bom, não só a Wanda também continua, era como eu também, rato de biblioteca, então achava muitas transformações e a gente discutia muita coisa ao longo do processo. Quer dizer, a gente tinha o hábito, a gente tem ainda esse hábito, de ir para bar depois do trabalho, e ficava discutindo, ficava conversando sobre química, sobre o dia de trabalho, então tinha uma interação muito grande. E aí trocava muitas opiniões, e trocava muitas ideias, e aí a reação de Baliagima surgiu dessas ideias. Obviamente também tem uma coisa que é extremamente importante, porque a ideia de trabalhar com Baliagima foi a Wanda que começou. Embora eu tenha aumentado consideravelmente a presença dessa química no Brasil, mas a ideia original é dela, quer dizer. E isso também é uma coisa que é meio complicada, porque embora a ideia inicial seja dela, ela é sempre vista como uma pessoa que está do lado, e não é isso. Pelo contrário. Ela continua, né, fazendo o trabalho acadêmico dela, agora muito mais focado para uma área mais medicinal. A gente tem algumas colaborações, de vez em quando a gente publica coisas juntos, mas ela tem a carreira acadêmica dela. Hoje a carreira acadêmica dela tem também um impacto, porque ela está envolvida também em atividade administrativa, né? Porque a gente tem aqueles compromissos nossos que a gente precisa contribuir para a coisa melhorar, né? Então, ela também está envolvida nisso, o trabalho está caminhando muito bem, a gente tem conversado. As coisas a gente conversa menos de química do que conversava no passado, exatamente pelos envolvimentos que cada um de nós tem. Mas a gente conversa, assim, troca opiniões. A gente agora mesmo está escrevendo uma revisão e vive trocando opinião. Tá? Inclusive, eu estou atrasado para terminar o trabalho da revisão. E a coisa continua assim. Ela é extremamente importante nesse percurso todo. Eu não tenho nenhuma dúvida da importância da Wanda e da importância e o reflexo dela também na minha carreira acadêmica. Né? Não tem nenhuma dúvida disso. Aliás, eu Uma nunca história escondi que de ninguém. uma história que eu não sei se o Coelho sabe, mas eu tenho isso vivo na minha memória como se fosse hoje. O professor Mário Vasconcelos me chama na sala dele, fala: Rodrigo, então, eu tenho um amigo que é professor na Unicamp em São Paulo, professor Fernando Coelho. Ele acabou de me mandar aqui uma publicação, aí ele abre uma carta num envelope pardo, né? E aí ele tira de dentro uma publicação, uma das primeiras publicações. Eu não lembro se é exatamente essa do Tetrahedron Letters, mas eu lembro dele tirar de dentro do pacote assim a publicação impressa, falar: Rodrigo, aqui, ó,
o professor Fernando falou que essa reação é interessante, que é um tema interessante para a gente trabalhar. Você quer fazer a sua tese em cima da reação de Morita Bali-Gilman, não sei o quê. Eu falei, não, vamos, professor, vamos. E assim, e durante esses primeiros anos trabalhando aí no mestrado e doutorado que foram em cima da reação de Morita Bali-Gilman, o seu trabalho sempre foi um guia para gente, Fernando. Foi assim, para mim foi sempre uma honra poder caminhar na estrada que você construiu aí em cima da reação de Morita Bali-Gilman e agradeço você a ter comentado isso com o professor Mário Vasconcelos e a ele também por ter me dado a oportunidade de trabalhar um pouco nessa área. Foi realmente fantástico, é uma reação fantástica para se trabalhar. E também, Rodrigo, é assim, uma reação que eu considero que é uma reação bem legal, inclusive para as dificuldades que a gente ainda tem no Brasil. Na verdade, é assim, a gente fez muita coisa na reação de Bali-Gilman, avançou em várias áreas, e o que eu fico meio inquieto, e isso na verdade é uma coisa que é muito comum no Brasil, das pessoas acharem que elas são donas da química, sabe? Isso me incomoda um pouco, porque eu não sou dono da química. Se eu fosse dono dessa química, eu não publicaria. Então, a partir do momento que eu transformo isso em conhecimento público, o que eu quero é que as pessoas, na verdade, testem, usem e, a partir daí, tenham outras ideias a partir de coisas que a gente fez. E às vezes as pessoas, até hoje eu ainda recebo esse tipo de coisa. Pode trabalhar com essa química? Eu acho essa pergunta absolutamente desconexa, ela não tem nenhuma conexão. Mas eu entendo o contexto brasileiro, e não é um contexto que as pessoas têm muito hábito de fazer competição. É um contexto que as pessoas criam um determinado nicho, e a partir daí esse nicho é explorado e qualquer pessoa que queira entrar nesse nicho é rechaçado. Eu não gosto nem um pouco disso, sabe, Rodrigo? Eu acho que a química de Bali-Gilman tem ainda muita coisa que pode ser feita. Tem aí um caminho aberto enorme, uma série de outras estratégias que a química pode ajudar. Enfim, é mais ou menos isso. A contribuição da gente foi nessa direção. E Mostrar como que é que, tem. assim, desse início seu na Unicamp para os dias de hoje, vamos colocar assim, né? Como é que você vê a evolução do Instituto de Química da Unicamp, não só em termos de infraestrutura, mas também em termos de presença nacional e internacional? É óbvio que a Unicamp sempre foi a Unicamp, mas a sua geração teve uma contribuição importantíssima para colocar a Unicamp no topo do que a gente conhece de síntese orgânica no Brasil e até fora do Brasil, né? Como é que você vê esse caminho, esses anos de trabalho e como é que conseguiu evoluir? É óbvio que existe o contexto de um financiamento muito bom do Estado de São Paulo, né? Mas não é só isso. Não adianta ter só dinheiro, porque se dinheiro fosse a solução para esses problemas, tinha muitos outros lugares que estariam muito bem resolvidos. Queria entender como é que você vê isso, Fernando. Rodrigo, eu acho que é fundamental o financiamento constante. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, porque o financiamento constante permite que você faça planejamentos e você consegue realmente ver para onde, como você pode apontar em médio e longo prazo. Então, o fato de você não ter é, é, descontinuidade ajuda muito nisso. O ambiente na química da Unicamp, sobretudo na química orgânica, é um ambiente sempre que foi muito competitivo, com pessoas, na verdade, desenvolvendo diferentes áreas de química com reconhecimento nacional. Isso, na verdade, gera e gerou e continua gerando um grande desafio para os novos que estão chegando, que precisam, na verdade, não só garantir que esse desenvolvimento continue, mas que avance. E a gente sabe que isso não é nem um pouco difícil, sobretudo no momento em que a gente está vivendo essas competições mundiais em determinadas áreas da química. Eu me ressinto um pouquinho de uma coisa que eu acho que talvez as pessoas pudessem olhar com mais cuidado, que é assim, de maneira geral, a gente está muito focado e muito
olhando com muito cuidado toda a química que vem sendo desenvolvida no mundo e, obviamente, os grandes focos que essa química abre, né? As perspectivas que essa química abre. Mas uma coisa e isso aí, na verdade, eu faço até uma autocrítica à minha carreira mesmo. A gente nunca olhou com mais cuidado quais são os nichos que o Brasil tem para desenvolvimento de nova química, de novas químicas, de novos processos, eventualmente até se apropriando desses conhecimentos que são gerados no mundo, em química de organometálico, catálise, tudo isso que está acontecendo, que a gente, na verdade, não tem se debruçado para tentar localizar nichos que sejam tão particulares que a gente, na verdade, consiga ser os únicos que fazem essa química no mundo. A gente tem isso, tá? Isso dá um pouco de trabalho de fazer, mas, por outro lado, também, ao mesmo tempo que isso dá trabalho, aí eu estou olhando isso já com um aspecto de autocrítica, tá? Ao mesmo tempo que isso dá trabalho, isso também tira você de um foco, que é uma coisa bastante complicada que nos últimos tempos a gente se viu muito mergulhado, que é assim, publica, cara. Publica, porque a publicação vai te dar uma bolsa do CNPq, a publicação vai abrir um caminho para você ter financiamento, a publicação vai abrir um caminho desde que você tenha a qualidade de você ser convidado para congressos, publica. Quando você faz isso, quando a gente entrou nessa política, ela na verdade foi uma política extremamente importante, porque ela nos permitiu avançar, mas ela na verdade também atropelou essas ações que poderiam na verdade dizer para a gente, olha, aqui eu tenho um nicho de um determinado conhecimento, eu estou pensando em diversidade, estou pensando em tudo que está ao nosso redor, que a gente pode explorar e só nós temos. Então, a gente pode fazer química que o mundo está fazendo em cima de sistemas que só a gente tem, e isso faz com que a gente como é que eu falaria? A gente se diferencie. Dentro Mas ainda isso da... vai um pouco de encontro, Fernando, é uma questão que a gente vem discutindo sempre, até, vamos dizer assim, entre nós mais jovens atualmente, não tão jovens assim, né, mas é, dessa questão da falta da conversa entre a indústria e a universidade. Eu acho que isso que você está colocando, da gente talvez não saber atacar esses nichos que seriam importantes, é uma falta de conversa entre as duas partes, né? Exatamente. Talvez isso tivesse que partir de uma esfera mais federal, né? Uhum. Do que da esfera das universidades, vamos dizer assim, para que isso pudesse ser mapeado e pudesse gerar esse link Uhum. entre as duas partes. Eu concordo com você que essa política do publique até você não aguentar mais é, não vai levar a gente a encontrar essa solução. Eu já falei para os meus colegas, eles já ficaram bastante furiosos comigo quando eu disse que eu acho que a Bolsa de Produtividade tinha que acabar, porque isso foi uma ferramenta durante um tempo que realmente tinha o seu motivo. Hoje em dia ela perdeu completamente a função Uhum. que ela Uhum. tinha, então esse dinheiro podia ser melhor aproveitado em outras áreas. Mas eu acho que é uma política de entendimento do governo de que se criar uma indústria nacional forte vai trazer desenvolvimento para o país. Eu acho que talvez essa seja o nosso grande desafio hoje em Uhum. dia. Mas sabe o que eu acho, Rodrigo? Esses todos os meus anos de administração têm demonstrado isso para mim de uma forma bem clara. A gente não pode ficar esperando, a gente tem que propor, porque as pessoas estão prontas para atender e buscar financiamentos, mas as pessoas não sabem exatamente do que elas querem fazer. Então, a minha experiência tem mostrado que quando você, na verdade, sai com uma proposta, então, você juntou a comunidade, você faz uma proposta, essa proposta é muito bem validada, a tendência dessa proposta ser aceita por algum órgão ministerial ou por algum órgão de fomento. Aí não estou falando de órgão de fomento CNPq, não. Estou falando FINEP, outros órgãos que fazem financiamentos de grande porte, ela existe. Porque esse é um diagnóstico que, para mim, é muito claro hoje, cada vez mais, em função mesmo da posição que eu ocupo hoje, que é assim, os órgãos, na verdade, não sabem, digamos assim, o que fazer e o que financiar. E a gente também acaba ficando numa posição que pode parecer, num primeiro momento, uma posição confortável,
que é assim, eu sei fazer isso, e eu faço isso muito bem. E eu não quero sair dessa zona de conforto. E qualquer coisa que a gente queira fazer na direção de fazer propostas que casem o nosso conhecimento com propostas que podem dar resultados práticos aplicados, vai exigir de você um outro posicionamento, e que nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer. Então, eu acho que isso tem sido cada vez mais comum para mim. Somos nós que fazemos a proposta e não recebemos a proposta pronta, porque, de maneira geral, quando você faz a proposta, você já tem uma série de coisas que foram alinhadas. Então, eu acho que seria bastante interessante tentar começar a inverter essa ordem. Juntar grupos de pessoas e essas pessoas serem proativas, fazerem propostas de coisas que as pessoas sabem que pode dar bom resultado e literalmente bater na porta. Isso tem ficado cada vez mais claro para mim, sabe? Ah, porque a gente precisa inverter a ordem do processo e, obviamente, a política pública, a política governamental pode ajudar muito, mas eu acho que a gente tem a responsabilidade, talvez, de começar a pensar que a política pública pode ser induzida pela gente. Sim, sem Entendeu? dúvida. Eu queria fazer um comentário, né, o Fernando é uma pessoa que tem um senso crítico extremamente elevado e está sempre analisando o mundo e o Brasil e a nossa posição, e aí eu queria comentar, compartilhar com todo mundo que lá quando eu era aluna, na época que eu ainda não tinha ideia do meu papel e do que eu estava fazendo exatamente, foi uma conversa com o Fernando que me chamou a atenção, que a gente estava reclamando de problemas que a gente tinha dentro ainda do nosso universo como aluno, e o Fernando falou, presta atenção, se você tem esses problemas, que serão solucionados por ações suas. Então, presta atenção na sua posição e na importância disso. Isso me acompanha, assim, é extremamente importante. Me acompanha, eu reproduzo isso dos meus alunos e me acompanha até hoje em várias das iniciativas que eu tenho. Então, eu acho que isso que você vem falando de futuro, Fernando, e também, assim, quais são as perguntas que a gente quer responder? Ou de onde vêm as perguntas que a gente está respondendo? Acho que isso tudo está bastante interligado. E essa sua fala da proatividade, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que de verdade eu acho extremamente importante. Para mim, particularmente, foi muito importante e é muito importante. Uhum. Queria que você falasse um pouco mais. Porque, na verdade, Fernando, o que eu tenho observado, isso é uma experiência que o fato de eu ter sido pró-reitor de extensão durante 4 anos me ajudou a entender, ajudou muito a entender. É assim, a gente tem em todas as esferas de governo, e aí eu vou falar de todas elas, o legislativo, o executivo e o judiciário, existem formas e alternativas de financiamento que a gente da academia acaba não sabendo da existência desses financiamentos, porque, de maneira geral, a gente está muito focado nos financiamentos das agências governamentais, das agências de apoio à pesquisa dos estados e CAPES e FAPESP e CNPq. Mas existem uma série de outros financiamentos que podem acontecer, mas esses financiamentos são todos financiamentos com objetivos claros e que podem perpassar todo o conhecimento que a gente tem. Quer dizer, o que a gente precisa, na verdade, é tentar, inclusive, uma reflexão. Fazer reflexão coletiva é muito complicado, mas uma reflexão de um grupo de pessoas que esteja interessado nisso, e a partir daí começar a amarrar projetos que passem, obviamente, pelo conhecimento, pela nossa expertise, e que sejam projetos que tenham como resultado algo com impacto, eu vou forçar a barra, impacto social. Porque tudo aquilo que a gente faz, eu não tenho uma mínima dúvida disso, que a gente não só gera o conhecimento, que é o conhecimento que a gente precisa gerar, que é aquele conhecimento básico, mas tem muita coisa que a gente faz que tem um impacto social enorme, mas é que a gente acaba não prestando atenção para isso e deixa passar ao largo. E a partir do momento que a gente deixa passar ao largo, a gente vai se enfraquecendo politicamente, porque as pessoas não vão mais entendendo qual é o nosso papel. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Eu acho que hoje a gente tem que caminhar em vários processos. Eu, particularmente, diminuir a importância excessiva que a gente tem dado para a publicação e a trabalhar agora na qualidade daquilo que a gente publica. Universidades de grande porte hoje não deveriam cobrar dos seus professores
número, eles deveriam comprar qualidade. Então, diminui o número, mas você aumenta muito a qualidade do impacto que isso causa social, a qualidade que isso impacta no conhecimento da área. Então, isso demora mais para acontecer, demora muito mais. Isso vai exigir que a gente se debruça com um pouco mais de tempo para poder fazer esse desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, também pensar em todo aquele conhecimento que a gente gera, como que esse conhecimento pode ser transformado em coisas ou produtos ou políticas que possam atender às demandas da sociedade que está ao nosso redor. A gente tem muito conhecimento. As áreas de química podem e fazem, né, isso com muita propriedade, melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, né? Levar indiretamente saúde, levar saneamento, enfim, tem uma série de coisas que essas áreas podem ajudar. Toda a parte, os grandes desafios que a gente tem hoje ambientais, tudo que a química pode e deve fazer no sentido de minimizar todos os problemas, né, que a gente já tem quando a gente fala de meio ambiente. Então, tem aí dentro, no meu entender, uma quantidade enorme de oportunidades que talvez a gente não está sabendo aproveitar. E, sobretudo, num país como o nosso, que tem. É isso que eu fico sempre preocupado. Eu tô fazendo eu, pecador, me confesso a Deus, viu? Porque a gente estava muito mais preocupado em estabelecer o caminho, agora a gente tem que, na verdade, com o caminho estabelecido, entender para onde a gente quer ir. E com toda essa diversidade que a gente tem vários nichos de conhecimento que só nós temos, em várias áreas. Então, eu acho que a gente tem pela frente oportunidades enormes, inclusive oportunidades que saem do mundo especificamente só da química e começam a conversar com outras áreas, que às vezes a gente, como químico orgânico sintético, às vezes a gente fica assim, putz, não vou sair daqui, isso aqui está confortável. Isso não é da química, só da química orgânica, não, de grandes áreas de conhecimento. Mas tem uma opção de coisas que estão acontecendo ao nosso redor que precisam ser incorporadas à nossa forma de pensar, à nossa forma de fazer química. Então, isso vai desde inteligência artificial até realmente pensar em metodologias de mitigação, coisas que possam nos ajudar a melhorar processos que sejam mais ecologicamente friendly, coisas desse tipo, que eu acho que aí tem grandes desafios que a química pode ajudar, e eu acho que esses desafios poderiam ser discutidos. O que eu percebo? A gente precisa fazer fóruns nacionais que discutam essas coisas, que possam, que a comunidade possa entender o papel. Aí eu vou jogar isso para o lado político da coisa, tá? Porque eu acho que falta muito isso. Que a comunidade possa entender o papel político dela e, deixando de lado os nossos egos, a gente possa pensar na organização de um grande projeto nacional, e aí mesmo eu estou sendo ousado, é ousadia mesmo, tá? Um grande projeto nacional reunindo essa quantidade enorme de expertise de gente talentosa, que pode ajudar bastante a resolver muitas coisas. E, obviamente, aquele lance, você ser proativo, Vou de novo. é você É. refletir Esse e ele você precisa levar voltar. A gente precisa essas começar do começo. propostas para os órgãos de Puta fomento merda. que Era trabalham tudo com que eu políticas queria, públicas de Fernando. todas as Maravilhoso. áreas, que fazem Fernando, Fernando, só um segundo, volta no projeto nacional porque deu uma porque cortada. assim, cortou e isso a gente não pode perder de jeito nenhum. Não, o que eu estava falando é assim, tentar realmente organizar debates, workshops, que eu não vou especificamente só discutir a química, eu vou discutir o parâmetro político dentro da química e como que a química pode nos ajudar num projeto nacional em que a gente deixe de lado os nossos egos e se junte em propostas que possam realmente ser financiadas por esses órgãos de fomento, mas aí pensando em órgãos de fomento que está ligado à política pública, que está ligado à melhoria da qualidade de vida das pessoas, e que tangenciam todo esse universo de oportunidades que estão aparecendo e que, inclusive, tem órgãos internacionais querendo financiar e não tem projeto para financiar. Isso eu acho que é uma coisa que hoje falta cada vez mais. Na verdade, eu acho que a gente tem o que eu vou chamar de, aí você vai me permitir botar entre parênteses, a sequela de vamos publicar. A sequela, essa é a sequela que eu observo. Eu deixei de ser coletivo
e passei a ser individual. E aí fica muito complicado de eu trabalhar pensando como é que o meu conhecimento pode agregar. Eu estou, na verdade, querendo cada um sobreviver e eu acho que a gente tem que pôr, opa, espera aí. Aí eu estou falando como uma pessoa que viveu isso intensamente e que hoje eu sou crítico a isso. Quer dizer, eu acho que a gente deve continuar fazendo, mas muda o caminho, melhora a qualidade, diminui o tempo e tenha mais osso para pensar em coisas que sejam disruptivas. E como é que a gente pode se juntar para, botando as nossas expertises juntas, porque tem não só expertise, mas criatividade, isso é muito importante, e em que a gente possa realmente organizar grandes projetos nacionais e levar em conjunto esses grandes projetos nacionais para financiamento de grandes agências. Porque aí eu não estou falando mais em ter financiamento em volumes de recursos pequenos. Eu estou falando em financiamento de grandes recursos, outros órgãos de fomento que a gente não tem hábito de entrar, que fazem exatamente isso, mas não fazem com o nosso conhecimento puro, fazem com o nosso conhecimento aplicado com um objetivo muito claro. Isso eu sinto muita falta, viu? Eu realmente sinto muita falta disso, porque eu vou voltar lá atrás, quando a SBQ estava na SBPC. Essas conversas existiam com muito mais frequência. É óbvio que o contexto político era completamente diferente, não dá para comparar, mas hoje a gente acabou perdendo essa componente, e essa componente eu acho que é cada vez mais importante, até mesmo para a gente pensar como sobrevivência mesmo, para onde a gente quer ir, como que a química orgânica sintética pode se integrar como uma área multidisciplinar e pluridisciplinar, como é que ela pode se integrar buscando grandes soluções. Isso não impede em nenhum momento que a gente gere conhecimento novo, mas isso, na verdade, agrega um outro parâmetro, que é um parâmetro de aceitação pública. Quer dizer, esses caras, na verdade, estão entregando coisas que a gente entende por que eles estão aqui e eles têm que ficar aí por muito tempo, porque eles são responsáveis por entregar qualidade e qualidade de vida para as pessoas e, obviamente, né, mudar as coisas. Óbvio que a gente não faz isso sozinho, isso é um trabalho coletivo. É óbvio que você realmente precisa dos órgãos de fomento nacionais, mas é aquelas lances que eu estou falando para vocês. Se o movimento é proativo, se você apresenta uma proposta muito robusta, acha grana. Eu não tenho nenhuma dúvida disso hoje mais. Porque falta bastante projetos bons para serem financiados. Então, às vezes as pessoas desperdiçam dinheiro com besteira, porque não tem alternativa. Tem que gastar o dinheiro. Como não tem alternativa que seja bem qualificada, gasta o dinheiro com porcaria. Entendeu? Não, Então, sem isso dúvida. é uma Eu acho que reflexão. eu junto a isso aí um erro nosso, novamente, né? Fazendo essa meia-culpa que você colocou aí também. Falta para a gente um poder de articulação entre nós bastante importante, né? Porque isso não é um movimento de ninguém sozinho, Isso. precisa Uhum. que a gente tenha um eco na comunidade. E aí em cima do que você falou, você tem toda a razão, essa questão do publicar nos fez muito individualista. Então nós precisamos reaprender a nos articular melhor, a poder fazer isso como comunidade de química orgânica para que a gente possa realmente ter um futuro diferente. É, Fernando, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa e assim eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão daqui para frente, para não exatamente para o que você pretende fazer, né, mas o que você vê como futuro para a química orgânica do Brasil? Quais são as suas expectativas, né? E como é que a gente pode cativar o jovem farmacêutico, o jovem químico, o jovem engenheiro químico que está terminando a sua graduação na faculdade e está indeciso ali do porquê que ele deve seguir nessa área de química orgânica barra síntese orgânica. Uhum. Como é que o que você diria para gente, depois desses anos todos de experiência, como é que a gente faz para aumentar a massa crítica, né? Porque o mais importante é isso. É óbvio que a questão do financiamento de bolsas vai ter uma componente
drástica, vamos dizer assim, nessa opção, né? Mas o que a gente vem vendo ao longo dos anos recentes é uma queda bastante grande, principalmente de número de farmacêuticos na área de química orgânica, propriamente dita, né? Eu tenho algumas ideias do porquê que isso está acontecendo, principalmente porque a pós-graduação em ciências farmacêuticas cresceu muito nos últimos anos, então absorveu muito desse pessoal. Mas qual é a sua visão? O que vai acontecer nos próximos anos aqui na química orgânica brasileira e como que a gente segura essa galera com a gente? Eu vou para conversar sobre isso, Rodrigo, eu vou usar com você a experiência que eu adquiri agora como pró-reitor de extensão. É a extensão que vai me responder isso. Sabe por quê? Porque assim, a gente está trabalhando com um grupo de pessoas que precisam entender claramente o que eles estão fazendo e para que eles estão fazendo. Na verdade, ao longo do tempo, ao longo das nossas carreiras, a gente estava muito mais interessado em gerar o conhecimento. Não obrigatoriamente aplicar esse conhecimento, mas gerar o conhecimento. E hoje a gente tem um grupo de pessoas, sobretudo jovens, que são. Eu preciso entender para que eu quero isso, onde eu uso isso. Então eu tenho visto, infelizmente eu estou um pouco fora das aulas, por motivos óbvios, mas eu me lembro perfeitamente que os olhos começavam a brilhar e as pessoas queriam trabalhar quando você começava a mostrar como aquele conhecimento pode ser utilizado em benefício de alguém, ou pode ser utilizado numa tecnologia, ou em alguma coisa que está no seu dia a dia, que você sabe e que você está pegando aquilo e você sabe que aquilo lá é um conhecimento que saiu daqui. Então eu acho que a gente precisava fazer com que a química orgânica e a química de maneira geral pudesse caminhar cada vez mais dentro, primeiro, de uma multidisciplinaridade porque ela permite dar respostas a vários lugares, como ciência fundamental, ela consegue fazer isso, e, obviamente, também ter algo que demonstre claramente para as pessoas qual é o potencial que esse conhecimento pode fazer na vida delas. É assim, fazer voltar o brilhar dos olhos. Isso, na verdade, é alguma coisa que é um grande problema que a gente tem aí, é um grande problema da pós-graduação brasileira, que a gente, na verdade, trabalhou durante muito tempo em formando bons pesquisadores, mas, de maneira geral, muito dissociado da realidade do país. Hoje, esse pessoal que chega, por N motivos, viu? As universidades mudaram as pessoas que ela recebe, todas as políticas que foram feitas de cota, todas as políticas de inclusão mudaram consideravelmente o, o, a população de alunos que a gente tem hoje. E essas pessoas chegam na universidade com experiências de vida muito distintas e, obviamente, também com demandas muito distintas que a gente não está sendo capaz de responder. Por quê? Porque a gente, na verdade, eu acho, isso é uma opinião que eu tenho visto, que na verdade a gente ficou meio que congelado numa forma de pensar a formação dos nossos alunos. E hoje a gente precisa abrir muito mais. Eles, na verdade, são muito criativos, eu diria a você, mais criativos do que a média da minha geração, mas essa criatividade ela não é uma coisa que vai acontecer assim. Você precisa, na verdade, tocar ele. E para você tocar ele, ele precisa estar extremamente comprometido com aquilo que você apresenta para ele. Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho os nossos cursos de graduação e repensar também o que a gente pretende no momento que a gente está formando um cara que é especializado como doutor e mestre numa área de conhecimento específica. Como é que a gente, na verdade, conversa com esse cara que a gente hoje, na verdade, precisa adicionar a esse conhecimento outras habilidades que quando eu era aluno de mestrado, quando vocês eram alunos de mestrado, não precisava, mas que nos dias de hoje a gente precisa. Então, eu acho que a química orgânica, né, está frente a esse desafio. Ela é uma ciência básica, extremamente importante. Ela está na base da nossa sobrevivência no planeta, né, porque a gente sabe perfeitamente que isso é verdade, mas isso não está muito claro para as pessoas, porque para a grande maioria das pessoas eu não sei o que eu faço com isso. E eu acho que é isso que a gente precisa mudar. Isso não é uma reflexão fácil, Rodrigo, não é, Fernanda, não é.
porque é Mas uma no reflexão. final das contas, o que vamos dizer assim, a biologia faz isso muito bem, né, Fernando? É, Porque é, o marketing da biologia é, é muito bom, sim. mas no fundo, o que tem por trás do marketing da biologia é a química É a orgânica. química, exatamente Então, isso. assim, mas eu não sei, porque eu acho que talvez o que eu vejo muitas vezes é que o rigor Isso, técnico fala mais alto do que passar informação, isso, né? A exatamente. biologia, eu sempre dou esses exemplos quando eu estou, às vezes, discutindo com alguns amigos físico-químicos. Eu falo, gente, a biologia explica divisão celular para um aluno do 8º ano, e divisão celular é um evento extremamente Extremamente complexo. complexo. Não tem nada de simples como está lá no livro. Mas Exatamente. é uma informação que ele precisa ter, né? A gente Isso, precisa talvez trazer para a química uma visão um pouco mais simples dos é, acontecimentos, mas isso não quer dizer, né, que a gente vai estar simplificando não, a teoria por trás daquilo. não, não. Mas é uma chance que você tem de trazer mais gente para próximo de você. E acho que está conectado, desculpa, está conectado também com o que o Fernando falou anteriormente, né? Das respostas que a gente vai trazer no país, quais são as demandas do país, para as pessoas entenderem, inclusive, quais são as posições que elas vão ocupar a partir desse conhecimento, que eu acho que é uma responsabilidade muito nossa também. O que os nossos alunos, depois de formados, farão? E isso precisa estar bastante claro, as oportunidades precisam ser claras também, né? Uhum. E tem uma coisa que, só para terminar isso, que eu acho que é bem importante, você deu um exemplo que eu acho que é muito adequado, e que a gente vê que, assim, a gente, quando está trabalhando com os nossos alunos, a gente não cria a sensação do próximo capítulo. A gente é exaustivo. Eu quero mostrar a química orgânica, ela do início ao fim, e eu acabo perdendo isso está cada vez mais presente, eu acabo perdendo o que que aquele aluno precisa para ele estar comigo. Então o que acontece? Eu encho esse cara de informação e a coisa que essa informação contribui é afastar ele, porque é uma quantidade muito grande de informação, ele entende que aquilo lá é uma coisa que ele não entende, ele decora, isso é muito ruim, e ele não entende para que aquilo serve, onde aquilo está onde aquilo está na vida dele, e está na vida dele o tempo todo, o tempo todo. Tá dentro dele, tá no que ele come, tá em tudo quanto é lugar. E só que a gente vende isso muito, muito mal. E eu concordo com você. A necessidade de ficar dentro do rigor acaba, na verdade, fazendo com que a gente acaba contribuindo para tirar o brilho. Aí, quando eu tiro o brilho, as pessoas se perguntam, sobretudo os mais novos, né? O que eu vou fazer com esse negócio aí? Esse negócio não serve para nada. O negócio está na vida dele, no dia a dia dele, e ele diz para mim que ele não serve para nada, mas a responsabilidade é nossa. Eu acho, Rodrigo, que tem uma coisa que eu acho que a gente tem que também fazer muito, é repensar como que a gente ensina química orgânica nos cursos de graduação do Brasil. E essa reflexão, ela pode perfeitamente sair de uma sociedade brasileira de química, que pode dar diretrizes, fazer discussão sobre educação. A gente faz discussão sobre faz discussão sobre ah, pesquisa, mas a gente não faz discussões sobre educação em química. E esse lado, ele inclusive é bem maltratado, porque as pessoas acham que isso é uma coisa inferior. Isso não pode ser considerado uma coisa inferior, porque está ali o futuro e está ali as pessoas que vão dar continuidade ao trabalho. Mas elas só vão dar continuidade ao trabalho se elas forem tocadas, se elas entenderem que aquilo lá é mágico. E a gente não faz magia. Nos cursos que eu tenho acompanhado, eles são extremamente áridos. E Sim. não tem magia, não tem aquele lance do cara dizer assim, quando você fala, por exemplo, você acabou de dar um exemplo de um sistema extremamente complexo, que é todo mediado, uma quantidade enorme de mediadores químicos fazendo isso acontecer, e os caras não falam nada disso, mas eles falam que aquilo ali é o dom da vida, a vida continua, acontece por ali. E aí você faz, putz, o cara, eu tô vendo uma coisa que eu não entendi para que que serve, os olhos brilham, e esse brilhar dos olhos, assim, opa, eu vou me colocar na posição de eu como aluno de graduação,
escutando o Paulão falando sobre química de carbonila. Os olhos brilharam, quer dizer, e a química orgânica me teve para a vida. Entendeu como é que... Essa reflexão, eu acho que a gente precisa fazer mais em conjunto. As pessoas falam muito, e eu vejo muito isso em Campinas. O Campana de aluno burro, uma porção de gente reprovada. Opa, peraí, vamos ver como é que a gente está vendendo essa nossa mercadoria tão cara e tão legal. O rigor científico, o rigor, acaba, na verdade, fechando os caminhos e a gente não consegue ter essa facilidade de transformar o conhecimento sem perder qualidade, transformar o conhecimento em alguma coisa que eu gosto de consumir, entendeu? Aí o que acontece? Os farmacêuticos vão embora, não querem saber, porque a química orgânica para eles é um verdadeiro suplício. E eu não tenho mais farmacêutico, pelo menos aqui a gente tem cada vez menos farmacêuticos fazendo pós-graduação em química. Eles vão fazer em biologia ou em farmácia ou em qualidade, eles vão fazer outras áreas, mas pouquíssimos, são raros, viu, os exemplos que vêm fazer química orgânica, porque a química orgânica virou algo